rápido, mais uma sala de visitas aqui, ó. Na sua rádio do seu jeito. Band FM, sala de visitas. Band FM Piracicaba. Fala, Alex William, conta tudo aí pra gente. É isso, Marcos Vinícius. Chegamos, hein? Bora. Mais uma edição aqui da nossa sala de visita. Hoje, recebendo a senhora Glicínia. Posso falar senhora, Glicínia? Pode sim. Boa noite, Alex. Diretora da Paivacin, que veio bater um papo junto com a gente, contar todas as novidades e, claro, tirar suas dúvidas também. Vamos lá, Glicínia, vamos bater um papo? Vamos lá, boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O que é uma clínica especializada em imunização? Muito legal falar sobre isso. Então, a gente tem dentro do mercado privado de imunização algumas salas de vacina, né? A gente tem locais que vendem vacina e a gente é uma clínica especializada onde nós temos profissionais capacitados, altamente capacitados para isso, que entendem sobre imunização, sobre vacina e que podem oferecer, além da vacina, todo um processo de conforto para o cliente, proteção, confiabilidade, confiança, além do que as vacinas que são oferecidas no sistema público. Muito bom. O que diferencia uma clínica como essa de um posto de saúde da rede pública? Conta pra gente. É muito importante mesmo a gente falar sobre isso. Então, eu acho que um elogio deve ser feito. O PNI é o maior programa nacional, é o maior programa, né, de imunização que nós temos. PNI é Programa Nacional de Imunizações. E ele oferece uma gama de imunizantes, né, que protegem toda a população. São mais de 40 imunizantes incluídos dentro do sistema vacinal, né? Mas, muitas vezes, essas vacinas não têm a mesma tecnologia de modernidade, de cobertura, por exemplo, numa única picadinha para fazer a aplicação. Ou essas vacinas, elas são numa plataforma de fazer que podem dar um pouco mais de reação. Ou algumas vacinas, muitas vezes, não estão disponíveis no sistema público, seja na totalidade do seu esquema, ou seja, o público oferece apenas uma dose. Outra diferença é a forma de apresentação dessas vacinas. Então, por exemplo, eu tenho algumas vacinas que são em frasco de múltiplas doses. Para que se tenha uma estabilidade dessa vacina, usa-se um conservante. No sistema privado, a gente tem doses individualizadas. Em qualquer momento que você chegue lá, você é imunizado. Abriu a seringuinha, aquela é para você, acabou e tchau. Esse estabilizante, esse conservante, às vezes pode dar um pouco mais de reação em algumas pessoas. Sim. E outra coisa, alguns frascos, eles têm um período de durabilidade. Então, um frasco de 10 doses, por exemplo, você agenda os clientes, por exemplo, na rede pública, para fazer todos naquele período, para que você não abra um frasco e perca doses. Na rede privada funciona diferente, então elas são individualizadas e aí você consegue atender o cliente no melhor horário que para ele, no melhor dia que para ele for mais conveniente, né? Nesse conforto. Tá. Isso, de acordo com a sua disponibilidade. E também a gente tem uma gama de horários de atendimento que infelizmente hoje a rede pública não consegue oferecer. Ele tem um horário limitado de abertura das unidades de saúde, né? Então ele vai, muitas vezes começa às 8 da manhã e termina às 3 da tarde. Então é um horário curto que talvez não atenda a todos, né? Essa é uma estratégia que a gente, enquanto sociedade brasileira de imunização, enquanto grupos que atuam, a gente tem tentado mobilizar isso, para que o sistema único possa abrir mais e mais portas para aumentar a cobertura vacinal. Mas aí a gente também tem a opção de parceria com os serviços privados, que oferecem essas vacinas de uma forma diferente. Muito bom, legal. Agora, outra pergunta aqui, Glicínia, o pessoal pergunta bastante, mas aquela dúvida, né? Mas a vacina não é de graça no SUS? Por que pagar por vacina, então? Eu acho que alinha muito com o que a gente estava falando agora há pouco, né? Então a gente tem vacinas que são diferentes. Então, muitas vezes, eu vou citar algum exemplo para você, né? Então, é muito comum a gente escutar, meu Deus, as vacinas dos 2 meses, as mães, né, acabaram de ter bebê, elas estão extremamente angustiadas. O que nós temos em relação à vacina dos 2 meses? A nível, a que mais causa angústia, né? É a pentavalente. Então, a pentavalente, ela é uma vacina que ela é produzida com células inteiras. Então ela pode provocar um pouco mais de reação, um pouco mais de desconforto.
né? E aí, para você ter as 6 proteções necessárias, você faz mais uma picadinha, que daí no caso é a vacina contra pólio. Tá. Lá da nossa época, né? Eu me lembro. Que era gotinha. Então hoje a gente tem essa vacina injetável, porque ela é muito mais segura, Tá. né? Mas no Sistema Único de Saúde, isso determina 2 picadinhas. Quando você vai lá para o privado, a gente tem numa única picadinha, né, as 6 proteções necessárias, né, acho que isso é uma coisa importante. E aí a gente tem também uma confecção diferente, que ela não é feita com essas células inteiras. Ela é uma vacina inativada, feita com uma parte pequenininha do vírus que não vai interferir, então o número de reação é muito menor. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro é: pode. Tá. Né? Então a palavra pode pra gente em imunização é muito forte. Não significa, posso ter reação? Olha, não é pra ter, mas pode acontecer de ter algum tipo de reação. E aí a gente ensina a ter esse tipo de cuidado com as reações que podem ocorrer. Reações que podem ser locais, reações que podem ser sistêmicas, então no corpinho todo pode dar febre, pode dar desconforto, pode dar mal-estar, a criança pode ficar largadinha, porque é um modo dela reagir àquela imunização, tá? É o corpinho e às vezes dela. A mãe, o papai não tem esse conhecimento, né? Assusta, não, né? Sim, assusta. E assim, que nem eu tô comparando agora 2 vacinas que estão pensando em reação, mas a nível de proteção, elas te dão mesma proteção, tá? Então eu tô protegendo a criança da mesma coisa. Mas a gente tem que olhar para outras coisas que são diferentes na rede privada. Então eu tenho vacinas que, por exemplo, dentro da rede pública, hoje, elas não conseguem atingir uma proteção maior que a gente deveria ter. Então a gente está num surto aí de problemas respiratórios. Muito. Né? Então as vacinas tem que ter esse olhar de proteção, não para esse momento agora, onde a gente fala assim, eu vou sair correndo agora e vou vacinar. Não, a vacina ela é de prevenção. Isso. Então se você tem, por exemplo, uma vacina pneumocócica, ela não previne só contra a pneumonia. Ela previne contra a pneumonia, ela previne contra otites mais graves, ela previne contra doenças invasivas que podem ser inclusive meningite, pelo pneumococo. Na unidade de saúde, hoje está sendo oferecida a pneumo 10, o que é uma vacina que está um pouco desatualizada diante dos vírus que estão circulando. Então nós, dentro da rede privada, já temos outras 2 vacinas que acabam ampliando. E mais importante, não é pelo número de ampliar, né? Mas pelo número de que elas conseguem ter dentro delas 2 sorotipos, então 2 tipos de vírus que mais causam doenças nessa faixa etária, né? Dos 2 anos. Então você fala, então significa que eu poderia vacinar um pouco mais completo? Sim. Posso dar um pouco mais de proteção? Sim, né? Então a gente amplia. Existem vacinas que não são contempladas dentro da rede pública, né? Então, por exemplo, a meningite B. A meningite B não está dentro do calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações. Mas é importantíssimo você vacinar contra esse tipo. O meningococo do tipo B causa uma doença gravíssima. Mas na perspectiva do SUS, ele tem que pensar na coletividade. Isso, sim. Né? Então, assim, o que mais dá impacto, o que mais dá problema, o que mais pode causar eventos adversos, o que mais pode deixar os hospitais e os locais que vão cuidar dessas pessoas, adultos, crianças hospitalizados. Então, a gente vai ter um olhar mais diferenciado para isso. Então, eu vou focar a minha ação coletiva para isso. Agora, tem muita vacina que a gente nem sabe que existe ainda, que você pode citar algumas delas aí? Aí a pergunta é difícil, porque depois que a gente inventar o Dr. Google, é fácil a gente achar. Quase nada a gente consegue ter escondido aí. A gente tem muita vacina diferente e acho que a gente tem que puxar para uma coisa, né? Nós temos vacinas para todas as idades. Então, eu tenho vacinas de um calendário específico para a criança, de um calendário específico para o adolescente, certo, de um calendário específico para o adulto, para o idoso, para situações especiais como, por exemplo, a gestação.
para situações ocupacionais. Então, as pessoas que estão em determinadas áreas de trabalho, a vulnerabilidade é maior. Então, quais são as vacinas recomendadas? Isso é bom a gente saber, né? E outras coisas importantes, que aí a gente tem tanto no público quanto privado também, são as vacinas para os grupos especiais para algumas doenças. Então, existem casos onde a pessoa vai passar por uma cirurgia, a retirada de um tumor, por exemplo, onde a imunidade dela acaba baixando bastante. Nós temos muitas vacinas disponíveis na rede pública, mas outras que, infelizmente, não estão cobertas no Sistema Único de Saúde. Então, vale a pena essa pessoa fazer um investimento nessas vacinas. A gente orienta muito sobre isso, então vem muito cliente pra gente. Olha, eu vou passar por uma retirada de um tumor no fígado, no baço, no pâncreas, e aí o médico pediu que eu vá procurar as vacinas que são necessárias. E a gente lá na clínica, a gente faz esse tipo de orientação, né? Então não é simplesmente vender uma vacina, eu vou orientar você. Se você tem disponível a vacina no SUS, eu vou apresentar isso para você, né? A forma que você vai buscar isso no Tirar SUS. as dúvidas, né? Sim, tiramos Passar as um conhecimento, dúvidas. né? Isso. E aí a gente indica como é que você faz para você fazer esse uso dessa vacina no Sistema Único de Saúde. Direciona. E eu tenho as vacinas disponíveis na rede privada. Então é a critério do cliente. Eu posso chegar lá e tirar a informação, não quero fazer nenhuma no privado? Ok. E existem vacinas, inclusive, que as pessoas procuram no privado e o privado não tem mais. Então, por exemplo, a vacina que a gente fala é vacina RIB, que é Hemófilos Influenza B. É uma vacina que a gente se protege lá na infância. Nessa vacina que eu te falei do pentavalente, né? Ela tem isso, porque ela pode provocar meningite. Então ela pode provocar meningite nos pequenininhos, que são mais vulneráveis. Então a gente é imunizado lá na infância já. Ó, pra você que sintonizou agora a Band FM, uma excelente noite aí. Estamos recebendo Glicínia, diretora da Paivacin, que veio bater um papo junto com a gente aqui, contar todas as dúvidas também. Agora, falando em dúvida, quais são os mitos ou dúvidas que você escuta todo dia aí, Glicínia? Tem muito essa coisa também ainda? Meu amigo, fake news é o que não nos falta. Eita, imagino, viu? Virar jacaré é pouco. Né? Que a gente mais ouviu, Exatamente. Mas olha, esses dias eu tive a oportunidade de contar uma história para uma amiga e para um grupo de pessoas que eu estava fazendo uma apresentação aí na semana de enfermagem. Acho que vale a pena a gente falar que maio é o mês da enfermagem, onde a gente comemora o Dia Mundial da Enfermagem, que foi no dia 12 de maio. Sim, sim. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma palestra falando sobre imunização. E a gente acha que fake news é só agora. Não, fake news começou lá na época da varíola. Lá de trás já, né? Nossa Senhora. Naquela história que começou a vacinação, que a gente ia pra escola, a gente só via aquela galera chegando de jaleco branco que arrepiava até o cabelo. Mas ninguém nem falava de vacina. Mas tinha fake news, que quem tomava a vacina da varíola, por exemplo... como era uma vacina que veio derivada da história da vaca, mas isso é outra história longa ainda, né? Mas como é que a gente tinha fake news? A gente tinha quadros que as pessoas pintavam das pessoas que depois que tomavam a vacina viravam um pedacinho da vaca, tinha um chifrinho de vaca, perninha de vaca. Olha as histórias. Então, e hoje a gente a gente fala da história do jacaré. Mas assim, e muita falta de informação. Tem. Então, eu acho que duas coisas vale a pena a gente entender. Vacina é ciência. Enquanto ciência, vamos procurar informação onde tem cientificidade. No lugar onde tem certo, né? No lugar certo. Falta de informação é tudo que a gente precisa. Procurem o lugar certo, a Paivacin que vai indicar, né, que tem preparo para isso, vai informar o certo e o correto, né? Isso. E uma coisa importante, eu vou compartilhar algumas histórias. Esses dias eu recebi uma ligação, aí as meninas já passam e falam assim, isso aqui é pra Gli falar. Então a pessoa fala, eu não vou comprar vacina com você, tá? Mas eu queria uma informação. Ok. Tudo bem. Tá tudo bem. É a informação que você precisa. Olha, a vacina tal é assim, assim, assim. Olha, porque foi dado, porque foi falado. Vamos lá devagar, vamos entender. Eu adoro. Porque quando vem as histórias difíceis da gente, a gente quer entender aonde veio a desinformação. O grupo do WhatsApp disse e falou, né? Então, vamos entender, né? Vamos explicar. Tá bom, nós não vamos... tá, obrigado. Faltavam essas informações. Posso tomar vacina em tal lugar? Com certeza. Glicínia, gente. Lembra desse nome. Vai dar Jesus. aula pra você de vacina aí. A gente tem aprendido muito. E eu falo da minha história. Eu sou enfermeira de terapia intensiva neonatal. Enfermeira intensivista pediátrica, né?
E aí eu falava que melhor do que saber é ter o telefone de quem sabe. E quando vinha a história de vacina pra mim na UTI, eu falava assim... Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Lá vem mais uma história. E aí eu vou até compartilhar o nome de uma amiga. Eu ligava e falava, Tereza do céu, me socorra. Me ajuda é a minha aí. amiga, E a minha amiga enfermeira, que eu amo de paixão, um beijo pra ela. Eu ligava pra ela e ela me passava todas as informações de vacina. E quando eu fui trabalhar com vacina, a primeira coisa que eu falava foi, meu Deus do céu, eu preciso aprender muito sobre vacina. E eu fui procurar aprender e para, inclusive, informar quem não tinha informação. E é isso. E o mito, ele vem em cima disso tudo. A vacina da rede privada é vacina que tá para vencer? Não. Né? Aí as pessoas essa é ótima. As pessoas desligam a geladeira à noite. Outro dia eu escutei isso, a pessoa ligou e perguntou, a gente queria saber, vocês mantêm a geladeira? Eu falei, meu Deus do céu. Você tá falando de boteco? Gente, vamos com calma, não é boteco. Não é pra boteco. Pra economizar energia, lá não pode, não tem esse tipo de coisa. Saúde, gente, é sério. Isso, e sério, a gente tem toda uma legislação que regulamenta o que a gente faz. Uma legislação que é muito rigorosa. E eu vou dizer para vocês agora, o pessoal da vigilância sanitária, o pessoal da vigilância epidemiológica é muito nota 10. Porque eles exigem coisas da gente. Isso não é uma chatice, isso é uma proteção para nós mesmos. Isso é muito bom, né? Então, quando a vigilância vem e pergunta, eu tenho um gerador próprio de energia na clínica, então assim, pode cair, tá lá, energia elétrica e tá tudo bem, o gerador entrou, barulho no bairro, desculpa a galera aqui do São Judas, às vezes faz um pouco de barulho, mas a gente avisa a vizinhança, porque é isso, é a segurança daquilo que tá ali. O investimento que você tem dentro de um refrigerador que é específico para vacina, não é uma geladeira que você tem igual a de casa, né? Então existe toda uma regulamentação, uma estabilidade, um rigor no recebimento das vacinas, de onde elas vêm. Então ela vem ou direto do laboratório ou direto de 2 distribuidores. Para armazenar tudo. Sim, né? Isso. O controle que a gente tem de monitoramento por câmera, por sistema digital. Então é um negócio que fica 24 horas. Não existe alguém desligar uma geladeira de vacinas. Pode. Pelo amor de Deus. Ou sair vendendo um isoporzinho, vendendo vacina por aí. Não, gente, se você viu um caso assim, procura a Paivacin que você tá indo no lugar errado aí, tá bom? Agora, outra pergunta aqui. Tem vacina nova chegando, Glicínia? Como que a clínica se prepara para isso? Tem muita vacina nova chegando. A gente tá num momento de ciência muito feliz, né? Então, é por isso que eu falo, é ciência. Nós temos o Butantan, que divulga isso com muita intensidade, é um centro de pesquisa de muita referência, e eles fazem parcerias com grandes laboratórios de vacina. Eu acabei de voltar de um momento de imersão do final de semana, de sexta e sábado, onde a gente tem novidades assim, vindo sobre vacina, mas que vem com muita ciência, com muito estudo. Então, assim, vacinas novas a nível pneumocócicas, a gente tem vacinas sendo desenvolvidas para outras doenças que a gente não tinha prevenção, vacinas sendo melhoradas, né? Então a gente viu agora esse surto que nós estamos vivendo do vírus sincicial, é uma vacina recente, a nível Brasil, tá? Para idoso, a nível Brasil para gestante, a nível Brasil, ainda são coisas novas, mas a nível Brasil, né? Então eu tenho outras vacinas fora, que nem quando chegou a pneumocócica 20 aqui no Brasil, chegou no final do ano passado, mas fora do país ela já era vacinada há muito tempo. Então os clientes nossos que trazem a carteirinha pra gente avaliar, morava fora do país e vem pra cá, e a gente olhava e as meninas, nossa, lá já tem a 20, lá já tem a 15, né? E a gente tava aqui na 10, na 13, né? Tão adiantado. Então a gente hoje, logicamente, chega mais rápido, mas tem bastante novidade pela frente. E só lembrando, a gente quer prevenir, a gente fala doenças imunopreveníveis, tá? Para que você não tenha gravidades em decorrência da doença que você tem. Isso é importante, viu, gente? Agora, tem algum cuidado especial que a pessoa precisa ter antes ou depois de se vacinar, Glicínia? Posso falar do mito junto com isso? Vai. Pai, posso tomar vacina e beber? Então,
Muita gente, essa pergunta é clássica, né? Essa muita gente pergunta. Isso, se eu tô tomando vacina hoje, vai perder o efeito, não vai? Como é que vai ser? Não tem nada a ver. Obviamente que você vai falar beba com moderação, né? É tudo com moderação. Então, assim, alguns eventos adversos que a gente pode ter com vacina. Dor local, às vezes um mal-estar no corpo, que a gente fala mialgia, que é aquela dorzinha no corpo. Incomoda, né? Que incomoda, mas são coisas que a gente pode ajudar a lidar. Vermelhidão no braço, às vezes fica um endurecimento, algumas vacinas são mais reatogênicas no local de aplicação, pode formar carocinho, pode dar um vermelhão, mas a gente sempre orienta alguns cuidados básicos. Se der alguma coisa, você pode medicar como rotina, um paracetamol ou uma dipirona. Então, como é o seu hábito, se der uma dor de cabeça, que nem a vacina da herpes zoster, dá muita cefaleia, dor de cabeça. Então, você pode medicar para isso. Aí eu preciso medicar antes? Não, é se você tiver, porque pode dar, né? Eu falo que é dor local, né? Então, no primeiro dia, a gente faz sempre compressinhas frias, porque ela tem o efeito anti-inflamatório, a compressa fria no local, tá? Depois disso, a partir de 24 horas, compressinhas mais mornas, para que você reduza aquela dor, o desconforto, porque a compressinha morna é para isso, mas é morna a aguinha do chuveiro, tá? Isso, entenda isso. Mas algumas vacinas são mais reatogênicas, então essa compressinha fria para tirar a inflamação do local, eu uso durante 2 dias, mas sempre a gente está orientando o cliente. De passo seguir, né? Sim. Tá. Agora, outra coisa, Glicínia, a clínica atende empresas também, com vacinação para colaboradores, por exemplo? Sim, existe a documentação e a legislação é fundamental. Então, a gente tem dentro das clínicas de vacina a possibilidade de ter o que a gente chama de vacinação extramuros, que é sair da clínica para ir imunizar. Ir imunizar na residência e ir imunizar na empresa. Sim, a gente pode fazer campanhas contra a gripe ou benefícios para o funcionário, muitas vezes ocupacional mesmo. E a gente pode ir até a empresa e fazer a vacinação. Isso é muito legal. Porque, por exemplo, na campanha de gripe, a gente reduz, os indicadores são claros nisso. Eles reduzem os afastamentos, os quadros de gripe. E oferecer uma vacina para o seu colaborador é uma coisa ímpar, né? É uma coisa fantástica. Importante. Você está investindo naquele que está ajudando o seu trabalho a crescer. Completamente. A Glicínia, que é diretora da Paivacin, contatos, pessoal, pode procurar, tem o Instagram também, né, Glicínia? Sim, nós temos o nosso Instagram, a gente tem movimentado bastante, então, para informação, inclusive, né, é muito bom a gente trocar ideias por ali. Às vezes a gente tem pessoas que fazem perguntas, a gente responde ali, mas pode entrar em contato. Então, o Instagram é @paivacinvacinas. E os nossos contatos pelo WhatsApp, 19 999 58 10 13 e o telefone 19 3433 10 13. Falamos então com a diretora da Paivacin, Glicínia. Não vou falar senhora que você é muito jovem, tá bom, Glicínia? Obrigada pela vinda. Sou eu que agradeço, um grande abraço a todos e a gente está disponível para qualquer informação que vocês precisem. Imunizem-se, protejam-se. Isso. Procure, gente, saber mais informações, tá bom? É isso, Marcos Vinícius. Oi. Grande abraço pra você, boa noite. Boa noite. Fica por aqui a nossa sala de visita de hoje, dessa quarta-feira, dia 21 de maio. Demorou, Alex. Semana que vem tem mais. É isso, vacina, gente. Proteção sempre em primeiro lugar. Na Band FM, sala de visitas. Band FM Piracicaba. Vamos lá, continua. Na Band FM. Você acha que acabou? Não, meu bem. Par de ingresso pro Termas. Vamos lá.